dizer, escola dominical, EBD, EBD, com Jesus venço o mal. EBD, EBD, com Jesus no coração. EBD, EBD, não vou faltar uma lição. Olá galerinha, paz seja Jesus para todos. Aqui quem está falando é o professor Adriano, da Escola Bíblica Dominical aqui da Assembleia de Deus em Largo dos Santos. E a gente vai iniciar mais um trimestre aí, tá certo? Trazendo uma revista com os assuntos bem interessantes para os adolescentes na idade de 13 a 14 anos, que é Aprendendo com as Cartas Paulinas, tá certo? A gente vai tratar desses assuntos e a lição de número 1 que a gente vai trazer são as Cartas Paulinas para hoje, para o dia de hoje, tá certo? E como um primeiro ponto a gente vai trazer conhecendo um homem chamado Paulo, né? A gente vai só fazer um rápido panorama aqui sobre quem foi Paulo e da sua vida. A gente não vai se estender muito porque é muita coisa sobre esse cara, né? Que depois de Jesus ele foi considerado um dos maiores missionários, né? Fez 3 viagens missionárias, foi um dos maiores que fez a propagação do evangelho, né? Para se expandisse para o restante das pessoas, porque até então na época o evangelho era restrito só numa região. E Paulo é considerado o apóstolo dos gentios, né? Aquele homem que difundiu, que espalhou o evangelho, tá certo? E a gente vai trazer aqui alguns pontos sobre essa questão desse homem chamado Paulo, né? Que o nome dele era Saulo de Tarso e depois que ele teve aquele encontro com Jesus, está lá escrito na Bíblia, tudinho, Jesus foi e mudou o nome dele, né? Tirou o nome dele de Saulo e botou que ele seria agora chamado de Paulo, tá certo? Ele tinha cidadania romana, que pode ter sido herdada do pai ou do avô, né? É uma coisa que a história não deixa bem claro, mas ele tinha cidadania romana, certo? Ele era judeu e nasceu na cidade de Tarso, era uma cidade muito importante, uma cidade comercial, certo? Ele não veio de família pobre, então ele era um cara que tinha um certo poder aquisitivo, né? Uma granazinha e tal na época. E a prova disso é que ele estudou com um cara muito famoso da época, né, um doutor da lei, chamado Gamaliel, um erudito da época, um cara culto que conhecia da cultura e de várias coisas. Nem todo mundo podia estudar com esse cara chamado Gamaliel, mas a família de Paulo, por ter uma condiçãozinha financeira razoável, botou ele para estudar lá. E depois que ele foi estudando, foi crescendo, ele virou um perseguidor da igreja, tá certo? Então ele foi um perseguidor de todos os que confessavam o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Então essa é, vamos dizer assim, uma rápida história sobre quem foi Paulo, tá certo? Então esse último ponto ele é o principal. Por quê? Porque ele trata da questão dele de ser perseguidor e depois que ele teve um encontro com Jesus, ele virou o perseguido, né? Então Paulo agora não era mais perseguidor da igreja, mas ele passou a ser perseguido por quê? Por divulgar o evangelho de Cristo, ou seja, as boas novas. Ele recebeu e ele teve que agora fazer, vamos dizer assim, a propagação. O que ele recebeu de graça, agora ele estava passando. E até então, na época, o evangelho ele só era difundido ali numa pequena região. E Paulo, né, sentindo a necessidade, tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele começou a sair para outros lugares, né? Por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios. Gentios são todas aquelas pessoas que não são judeus de nascimento, então são considerados gentios. Quem não é judeu, para o povo lá da época, lá da região, é considerado como gentil. E Paulo ele fez essa propagação do evangelho para essas pessoas, tá certo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a composição das cartas de Paulo, né? A gente sabe que as cartas, são várias cartas no Novo Testamento, algumas é de autoria de Paulo e outras não. Então a gente vai dar aqui vamos dar uma rápida pincelada aqui para a gente poder entender e se situar. Mas antes disso, vamos falar mais um pouquinho desse cara, né, Paulo? O professor, ele era o quê? O que é que ele fazia? Como é que ele fazia para se manter quando ele cresceu e tal? Porque o cara precisa de dinheiro para viver, né? Ele não viveu a vida toda com os pais dele. Então ele precisava de uma grana, né?
E ele tinha uma profissão, gente. A profissão dele era a arte de fabricar tendas. Paulo fabricava tendas, aprendeu o ofício com o pai e fabricava. Outra coisa, o cara era poliglota, macho, o cara falava 4 línguas, tá certo? Que era o hebraico, o aramaico, o grego e o latim. Nem todo mundo falava essas línguas. Então o cara era um poliglota, poli já vem de 4 ou mais, né? Então ele falava 4 línguas. E ele também conhecia a filosofia e a cultura da época, então era um cara muito culto, né? Um cara que estudou, aprendeu bastante, mas de que adiantava ter todo esse conhecimento se ele utilizava do lado errado, né? Foi aí que depois daquele encontro que ele teve com Jesus, que foi que aconteceu? Deus usou a capacidade dele física e intelectual a serviço do reino. Então Deus pegou um cara que já tinha tudo isso aí, ou seja, Paulo já tinha um talento, né, natural. O que foi que Deus fez? Pegou esse talento dele e agora aplicou dentro da sua obra. Como muitas vezes Deus faz assim com as pessoas. Às vezes a pessoa já nasce com um talento natural, Deus pega aquela pessoa e bota para trabalhar em prol do reino. E Paulo não foi diferente, tá certo? No Novo Testamento a gente sabe que ele tem 27 livros, né? E 21 desses 27 são classificados como epístolas ou cartas dirigidas a pessoas ou a igrejas, né? Tem cartas que são específicas para pessoas e outras são destinadas para a igreja de uma maneira geral, que apesar de ser destinado para a igreja da época, mas serve para todo o nosso contexto, nosso cotidiano de hoje. Por quê? Porque a Bíblia, ela é um livro que não foi, apesar de ter sido escrito há mais de 2000 anos atrás, mas é um livro atualíssimo, que é totalmente diferente do que vem se dizendo aí que a Bíblia está desatualizada, ultrapassada, mas isso não é verdade. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, certo? Então, destas 21 epístolas ou cartas, 13 são do apóstolo Paulo. Olha aí, o cara escreveu 13 de 21. Quer dizer, muito mais que a metade, né? Ele escreveu, vamos dizer assim, para pessoas ou igrejas. Certo? Algumas são destinadas para pessoas ou igrejas. No caso, a gente fala 1 e 2 Timóteo, a carta destinada a Timóteo, né? Já quando fala de Colossenses, é para a igreja de Colossos, em Éfeso, para a igreja, e assim vai. Cada uma trata de assuntos específicos que a gente não vai se deter aqui, porque é muito extenso, tá certo? Mas a gente precisa entender que, recapitulando, o Novo Testamento são 27 livros, 21 são classificados como epístolas ou cartas, e 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo, que ele foi destinado para igrejas e outras a pessoas, tá certo? E a gente tem uma pequena divisãozinha assim, porque Paulo, o cara foi preso, ele passou um tempão, jaulado. Por quê? Porque ele defendia o evangelho de Cristo. Então ele foi preso, ele foi açoitado, ele passou fome, passou um monte de coisa, porque viver o evangelho não é fácil. Naquela época a perseguição era muito grande. Então ele teve as cartas do cárcere. Que é isso, professor? Cárcere? Cárcere vem da prisão. Quando ele esteve aprisionado, ele escreveu algumas cartas. Entre elas, a gente pode citar Filipenses, Filemão, Colossenses e Efésios. Essas são as cartas que a gente chama, vamos dizer assim, do cárcere. E nós temos as cartas pastorais, são aquelas pessoas que cuidavam das igrejas. Paulo não era pastor. Paulo era um missionário, certo? Tem uma diferença muito grande. Paulo era um evangelista. Ele chegava num lugar, ele fundava um trabalho, mas era outra pessoa que vinha e cuidava daquele trabalho, que a função dele era missão, era estar se locomovendo para um lado e para o outro. Então ele não era aquele cara de estar preso. Ele tinha que ir, ele fez aquele ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Então Paulo era esse cara. Então ele dirigiu para algumas cartas, alguns pastores que ele assim considerava, que no caso, 1 e 2 Timóteo e Tito, tá certo? E a gente vai falar agora sobre um pouco dos conselhos que Paulo deixou, né? A gente vai citar aqui 3 que foram escritos lá no passado, mas os conselhos eles
são para a nossa atualidade, para os dias de hoje, tá certo? Um deles é que você tem que obedecer seus pais. Você, adolescente da casa de Deus, precisa obedecer seus pais. Porque o filho que obedece o pai, ele vai ser um filho abençoado, ele vai ser um filho próspero. Ai, professor, mas de vez em quando meu pai é chato, meu pai é isso, é aquilo e tal, e a gente discute e tal. Isso aí é normal. Você ter divergência, discutir com seu pai uma vez ou outra, é uma coisa normal, não pode deixar que vire rotina. Mas aí depois você tem que se conscientizar, porque os pais, eles sempre querem o que é melhor para os seus filhos. E às vezes a gente, no caso eu falo a gente como se eu fosse, que eu já fui adolescente, a gente acha que o pai quer mandar, que não é desse jeito, que eu já sei o que é que eu quero da minha vida, que eu posso fazer o que eu quiser, porque o meu colega lá fora faz, o pai dele não é careta, não é isso nem aquilo, então não é assim. A gente precisa obedecer os nossos pais, tá certo? Outro conselho que ele dá é ore pelas autoridades, certo? Por quê? Porque a gente está vivendo um período muito difícil e a gente, mesmo sendo adolescente, a gente já precisa ter uma consciência do que nós estamos enfrentando aí, essa questão da pandemia, esse negócio aí que está matando as pessoas, muita gente morrendo e tudo é uns brigando por uma coisa, outros brigando por outra. Muita gente não respeita a questão vamos dizer assim, do que está acontecendo aí e o povo vai perecendo, tá certo? A gente tem que orar pelas nossas autoridades para que eles tenham entendimento, sabedoria, inteligência para conduzir da melhor maneira possível e com fé em Deus que um dia tudo isso vai passar e que não demore muito. Nós já estamos caminhando aí já para mais de um ano nessa questão de pandemia, tá certo? E o último conselho de Paulo é que você tem que viver para a glória de Deus. A própria Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então isso está lá escrito, é um dos escritos de Paulo, tá certo? Então a gente precisa trazer para nós que isso é uma coisa bem atualíssima, tá certo? Para os dias de hoje, a gente precisa fazer e viver tudo para a glória de Deus, não para nós. Mas professor, mas eu tenho um desejo disso e aquilo, eu não posso ter o desejo? Pode sim, porque você é ser humano, você não é nenhum robô. Então você pode ter o desejo, mas você tem que colocar Deus sempre à frente aquilo ali para saber se aquilo realmente é o melhor. Se for o melhor, Deus vai lhe dar, Deus vai lhe conceder. Se não for, então você tem que ter a maturidade para entender de que aquilo ali não é viável no momento, tá certo? Então, a gente fica por aqui, tá certo? A gente foi só um pequeno panorama sobre a questão das cartas paulinas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like, tá certo? E aguardo vocês aí numa próxima oportunidade, onde a gente vai tratar de outro assunto, beleza? E como é de costume, a gente faz uma pequena oração aqui para que Deus venha abençoar e abrir nossas mentes, né? Para que a gente possa vencer todas essas adversidades que estão por aí. Amém? Sim. Maravilhoso, eterno Deus e Pai Celestial, neste momento nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, meu Pai, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, abre nossas mentes, abre nosso entendimento, meu Deus. Visita cada adolescente, meu Pai, que nesse momento ou que posteriormente vai ver esse vídeo, meu Deus, e que esse vídeo possa ajudar, Senhor, para que eles venham aprender um pouco mais de Ti. Abençoa suas famílias, seus pais, dá sabedoria para criar seus filhos, meu Pai, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo agora nessa questão dessa pandemia. Que o Senhor possa estar conosco, pois assim nossa caminhada será muito mais fácil do que nós estarmos sentindo. Então, Senhor, fica conosco, nos ajuda, nos abençoa em tudo. Pois tudo eu te peço, te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Espero vocês aí, galerinha, na próxima oportunidade.